Eu sou Nathalie, tenho 27 anos e fui criada no que parecia ser uma família perfeita no subúrbio de Connecticut. Ninguém imaginaria que minha irmã me atacaria tão brutalmente que eu acabaria com 3 costelas quebradas e um pulso fraturado. Quando meu pai disse, vamos lidar com isso em casa, nunca imaginei que radiografias de hospital se tornariam evidências, expondo todos os segredos obscuros que minha família cuidadosamente escondeu por décadas. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Antes de eu me aprofundar na minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Clique em curtir e inscreva-se se você já teve que enfrentar a família pelo bem da sua própria segurança. Crescendo em nossa casa colonial branca com persianas pretas no condado de Fairfield, Connecticut, éramos a definição da prosperidade da classe média alta americana. Meu pai, Richard, era advogado corporativo em um escritório de prestígio na cidade de Nova York, indo para o trabalho diariamente em seu BMW polido. Minha mãe, Eleanor, manteve sua posição de socialite, organizando festas em jardins e participando de inúmeros conselhos de instituições de caridade. Para quem nos observava, éramos invejáveis. Os Hamiltons têm tudo, diziam os vizinhos, admirando nosso gramado bem cuidado e o casamento aparentemente perfeito dos meus pais. Mas dentro daquelas paredes imaculadas, existia uma realidade diferente. Minha irmã Vanessa, 2 anos mais velha, com 29 anos, sempre fora a menina de ouro. Com suas notas máximas, troféus de hóquei sobre a grama e o cabelo cor de caramelo da minha mãe, ela não errava aos olhos dos meus pais. Eu, por outro lado, estava sempre aquém das expectativas. Nathalie, por que você não consegue ser mais parecida com sua irmã? Esse refrão me acompanhou por toda a infância, um padrão impossível que eu jamais conseguiria alcançar. A primeira lembrança que tenho do comportamento perturbador de Vanessa foi quando eu tinha 6 anos. Eu havia passado horas em um projeto de arte para a escola, um diorama do sistema solar do qual eu tinha imenso orgulho. Na manhã em que eu deveria levá-lo para a escola, encontrei-o destruído, planetas esmagados e espalhados pelo chão do meu quarto. Vanessa fez isso, gritei para meus pais, devastada. Meu pai mal levantou os olhos do jornal. Vocês não deveriam ter deixado exposto onde poderia ser danificado. Esta é uma experiência de aprendizado sobre responsabilidade. Mesmo quando criança, eu reconhecia a injustiça. Mas aprendi rapidamente que, em nossa casa, Vanessa era intocável. Quando ela pegava meus pertences emprestados sem pedir, devolvendo os danificados, ou até mesmo devolvendo-os, me diziam para ser mais generosa. Quando ela tinha acessos de raiva explosivos, jogando coisas e gritando até conseguir o que queria, meus pais chamavam isso de sua natureza apaixonada. Sua irmã sente as coisas profundamente, explicava minha mãe, como se isso justificasse todo o comportamento. Quando chegamos à adolescência, o padrão já estava firmemente estabelecido. Quando Vanessa me empurrou contra a parede durante uma discussão aos 16 anos, deixando um hematoma na minha omoplata, meus pais acharam que era uma briga de irmãs. Quando ela destruiu meu vestido de baile depois que fui convidada para o baile antes dela, meus pais me compraram um novo, mas nunca reagiram às suas ações. Irmãs são assim mesmo, diziam, recusando-se a reconhecer a agressividade crescente. Você sabe como provocá-la. A faculdade se tornou meu refúgio. Escolhi a Universidade de Boston, a 3 horas de distância, longe o suficiente para respirar, mas perto o suficiente para visitas ocasionais e obrigatórias à minha casa. Eu prosperei lá, fazendo amigos verdadeiros que me valorizavam, incluindo minha melhor amiga, Zoe. Depois da formatura, construí uma vida em Boston como editora em uma pequena editora, conquistando a independência que tanto almejava. Depois vieram as demissões. O setor editorial foi duramente atingido e, como um dos novos funcionários, fui demitido. Depois de 3 meses de busca infrutífera por emprego e de economias minguantes, enfrentei a decisão que tanto temia, voltar para casa temporariamente. Claro que você pode voltar para casa, disse minha mãe quando liguei, com a voz carregada de julgamento. Sempre dissemos que esta casa estaria aqui para você quando as coisas não derem certo. A condescendência era clara, mas eu tinha poucas opções. Voltei, planejando ficar apenas o tempo suficiente para encontrar um novo emprego e repor minhas economias. O que eu não tinha considerado era Vanessa. Aos 29 anos, ela ainda morava em casa, trabalhando em uma galeria de arte local, um emprego que meu pai havia conseguido por meio de contatos.
O cargo era em grande parte cerimonial, permitindo-lhe bastante tempo para fazer compras, socializar e namorar Jake, seu namorado há 8 meses. Meu retorno claramente ameaçava a dinâmica confortável. A recepção fria de Vanessa deixou claro que ela se ressentia da minha presença no que ela passará a considerar seu domínio. Por quanto tempo você planeja ficar à custa da mamãe e do papai? Perguntou ela na minha primeira noite de volta, me encurralando na cozinha. Só até eu encontrar outro emprego, assegurei, tentando manter a paz. Ela zombou. Boa sorte com isso nesta economia. Talvez você devesse ter escolhido uma carreira mais prática. Ignorei a provocação e me refugiei no meu quarto de infância, agora convertido em quarto de hóspedes, com todos os traços da minha personalidade apagados. Passei meus dias me candidatando a empregos, marcando entrevistas e evitando Vanessa o máximo possível. Essa trégua desconfortável poderia ter se mantido se Jake não tivesse terminado com Vanessa 3 semanas após meu retorno. Foi esse o estopim que acendeu o estopim, levando à explosão que mudaria tudo. O dia do ataque começou como qualquer outro durante meu sabático indesejado na casa dos meus pais. Acordei cedo, li as vagas de emprego e enviei 2 candidaturas antes de descer para tomar café da manhã. A casa estava silenciosa. Meu pai já tinha saído para o trabalho e minha mãe estava em sua partida de tênis semanal. Vanessa, que nunca acordava cedo, ainda dormia. Preparei café e torradas, aproveitando a rara paz. Hoje, eu tinha uma entrevista em vídeo agendada para uma vaga promissora em uma editora de Boston e, depois, planejava encontrar Zoe, que viria de Boston para me ver. As coisas estavam melhorando. Às 10 horas da manhã, eu estava vestida com uma blusa azul marinho, minha roupa da sorte para entrevistas, o cabelo preso com cuidado, pronta para me apresentar profissionalmente a potenciais empregadores. A entrevista correu bem, e o gerente de contratação terminou com: "Entraremos em contato em breve, Nathalie. Sua experiência é exatamente o que buscamos." A esperança me animava enquanto eu descia as escadas, celular na mão para mandar uma mensagem de texto para Zoe com as boas notícias. Foi quando ouvi a porta da frente bater e o choro inconfundível de Vanessa. Ela invadiu a cozinha, com um rímel escorrendo pelo rosto, e jogou a bolsa no balcão com tanta força que um vaso de flores caiu, espalhando água pelo mármore. Ele terminou com tudo, lamentou ela, sem nem perceber minha presença. Jake terminou com tudo no meio do café, na frente de todo mundo. Minha mãe chegará em casa minutos antes e correrá para Vanessa, de braços estendidos. "Ah, querida, o que aconteceu?" Durante a hora seguinte, fiquei em segundo plano enquanto Vanessa contava cada detalhe do término, com minha mãe emitindo os devidos sons de indignação e compaixão. Quando meu pai chegou cedo, convocado pela mensagem urgente da minha mãe, a mobilização familiar estava completa. "Aquele rapaz nunca te mereceu", declarou meu pai, servindo uma taça de vinho para Vanessa, apesar de ser quase meio-dia. "Ele vai se arrepender, eu prometo." O jantar daquela noite foi todo dedicado a Vanessa. Minha mãe preparou seu prato favorito, frango assado com limão e alecrim. Meu pai abriu uma garrafa à cara de Cabernet. A conversa girou inteiramente em torno de estratégias para fazer Jake perceber seu terrível erro. "Talvez eu pudesse falar com o pai dele", sugeriu meu pai. "Jogamos golfe juntos no clube. Ou podemos convidá-lo para o baile de caridade no mês que vem", acrescentou minha mãe. "Quando ele te vir com aquele vestido novo que compramos." Fiquei sentada em silêncio, empurrando a comida pelo prato, pensando nas muitas vezes em que minhas próprias mágoas foram recebidas com frases como "você vai superar isso" e "há mais peixes no mar." Enquanto meus pais continuavam sua campanha para restaurar o relacionamento de Vanessa, me vi falando sem pensar. "Talvez esse seja um padrão que vale a pena examinar", eu disse. "Este é o terceiro relacionamento que termina porque o cara se sentiu sobrecarregado." A mesa ficou em silêncio. 3 pares de olhos se voltaram para mim, incrédulos. "O que exatamente você está insinuando?", perguntou Vanessa, com a voz perigosamente baixa. Eu deveria ter voltado atrás, mas anos de palavras engolidas me fizeram avançar. "Só que talvez haja um motivo para seus relacionamentos seguirem esse padrão." Jake mencionou que se sentia sufocado, assim como Michael e David antes dele. O rosto de Vanessa se contorceu. "Você está com ciúmes", ela disparou. "Você sempre teve ciúmes de mim. Só porque não consegue manter um emprego ou um namorado, você quer me destruir."
Vanessa, que palavrão, murmurou minha mãe, mas não houve nenhuma repreensão de verdade. Você se acha tão esperta, voltando aqui com sua vida fracassada, me julgando, continuou Vanessa, levantando-se da cadeira. Você não tem ideia de como era meu relacionamento. Você não tem o direito de me analisar. Vou fazer você se arrepender de ter aberto a boca. Meu pai pigarreou. Nathalie, acho que você deve um pedido de desculpas à sua irmã. Ela está passando por um momento difícil, e seus comentários não a ajudam em nada. É claro que, mesmo agora, aos 27 anos, esperava-se que eu me curvasse para acomodar os sentimentos de Vanessa, independentemente dos fatos ou da justiça. Não estou me desculpando por fazer uma observação, eu disse, levantando-me. Vou para o meu quarto. Subi as escadas, com o coração disparado, ciente de que havia quebrado a regra tácita da família, nunca desafiar Vanessa. Ouvi meus pais lá embaixo acalmando-a, validando sua raiva. A dinâmica familiar era exaustiva. Mais tarde naquela noite, precisei usar o banheiro antes de dormir. Abri a porta do meu quarto, ouvindo atentamente. A casa parecia silenciosa. Meus pais já tinham se recolhido ao quarto deles, e a porta de Vanessa estava fechada. Caminhei pelo corredor até o banheiro que havíamos compartilhado quando crianças. Quando saí, 10 minutos depois, Vanessa estava esperando, encostada na parede em frente à porta do banheiro. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos, e sua expressão estranhamente calma. Você gostou de me humilhar no jantar? Perguntou ela em tom de conversa. Eu não estava tentando te humilhar, respondi, tentando passar por ela em direção ao meu quarto. Só acho que talvez existam padrões que valem a pena observar. Ela bloqueou meu caminho. Sempre é inteligente, né? Sempre tão perspicaz sobre os problemas dos outros, enquanto a sua vida é um desastre completo. Por favor, saia da frente, Vanessa. Não vou fazer isso hoje à noite. Você se sentiu bem me chutar quando eu estava no chão? É isso? Sua vida patética é uma decepção tão grande que você tem que tentar fazer a minha parecer ruim também. Respirei fundo. Mexa-se agora. Algo brilhou em seus olhos, algo que eu já tinha visto antes, mas nunca tão intenso. Me faça, ela sussurrou. Tentei contorná-la, mas ela se moveu junto comigo, bloqueando meu caminho. Quando tentei me empurrar delicadamente, ela agarrou meu pulso, torcendo com força. Vanessa, pare. Você está me machucando. Coitada da Nathalie, sempre a vítima, zombou ela, torcendo-se com mais força, sempre querendo atenção. Soltei meu braço com um puxão e empurrei seu ombro com mais força do que pretendia. Ela cambaleou um passo para trás e, por um instante, o choque se refletiu em seu rosto. Depois, transformou-se em pura raiva. O que aconteceu em seguida pareceu se desenrolar em câmera lenta. Vanessa se lançou para a frente, ambas as mãos atingindo meu peito. A força me jogou para trás. Meu pé prendeu na passadeira do corredor. Não senti nada embaixo de mim enquanto despencava a escada abaixo de madeira, uma série de impactos nauseantes enquanto meu corpo quicava contra os degraus. O pouso no fundo foi um momento de silêncio atordoante, o ar arrancado dos meus pulmões. Antes que eu pudesse processar o que tinha acontecido, Vanessa estava lá, de pé, ao meu lado. Levante-se, ela sibilou. Pare de ser tão dramático. Eu não conseguia falar, não conseguia me mexer. A dor estava começando a se fazer sentir, aguda e avassaladora, na lateral do meu corpo e no meu pulso. Como não respondi, algo em Vanessa se rompeu ainda mais. Ela recuou o pé e me chutou diretamente nas costelas 1, 2, 3 vezes. Cada impacto me trazia uma nova agonia. Vanessa, ecoou a voz do meu pai do alto da escada. O que está acontecendo aí embaixo? Meus pais desceram correndo, minha mãe de pijama de seda, meu pai de hobby. Eles observaram a cena, eu encolhida no chão, Vanessa de pé ao meu lado. Ela caiu, disse Vanessa imediatamente. Ela estava sendo dramática e escorregou. Tentei falar para contradizer a mentira, mas só consegui soltar um gemido de dor. Ela me empurrou, finalmente ofeguei, e depois me chutou quando eu estava no chão. Meu pai olhou de mim para Vanessa, com a dúvida estampada na expressão. Minha mãe se ajoelhou ao meu lado, a mão pairando incerta.
Tenho certeza de que foi um acidente, disse ela. Você estava correndo no corredor de novo, Nathalie? Você sabe que essas meias escorregam no piso de madeira. Eu tinha 27 anos, não 7, mas ali estava minha mãe criando uma narrativa em que, de alguma forma, a culpa era minha. A injustiça de tudo aquilo me faria chorar se respirar não doesse tanto. Chame uma ambulância, consegui dizer. Acho que alguma coisa quebrou. Meu pai balançou a cabeça. Não precisa de tanto drama. Se você realmente estiver machucado, eu te levo para o hospital. Naquele momento, enquanto eu jazia em uma dor excruciante enquanto minha irmã permanecia impune e meus pais se preparavam para minimizar o que havia acontecido, percebi com perfeita clareza que nada jamais mudaria a menos que eu fizesse mudar. Você consegue ficar de pé? Perguntou minha mãe, finalmente estendendo a mão para me ajudar a levantar. O movimento provocou pontadas de dor nas minhas costelas. Gritei, caindo de volta no chão. Talvez seja só um hematoma, sugeriu meu pai, parecendo desconfortável. Eleanor, pegue gelo. Minha mãe correu para a cozinha enquanto meu pai se virava para Vanessa. Vá para o seu quarto. Nós resolvemos isso. Vanessa hesitou, e uma pontada de preocupação finalmente cruzou seu rosto ao perceber a gravidade do meu estado. Sem dizer uma palavra, ela se virou e subiu as escadas, desaparecendo em seu quarto. Minha mãe voltou com uma bolsa de gelo enrolada em um pano de prato. Aqui, coloque isso onde estiver doendo, disse ela vagamente, claramente perdida. Preciso ir ao hospital, insisti com os dentes cerrados. Agora. Meus pais trocaram um olhar que eu já vira inúmeras vezes na infância, a comunicação silenciosa deles decidindo como minimizar os danos. Não vamos exagerar, disse meu pai. Descanse esta noite, e se ainda doer amanhã. Eu nem consigo ficar de pé, interrompi, a raiva me dando forças. Preciso de um raio-x, minhas costelas estão quebradas. Eles trocaram um outro olhar. Tudo bem, meu pai finalmente cedeu. Mas Nathalie, isso foi claramente um acidente. Você tropeçou e caiu da escada. Foi isso que aconteceu. Mesmo agora, comigo ferido no chão, a prioridade deles era proteger Vanessa. Ela me empurrou, eu disse com firmeza, e depois me chutou sem parar. A expressão do meu pai endureceu. Não foi isso que aconteceu, e não é isso que vamos contar ao hospital. Entendeu? Vamos lidar com isso em casa mais tarde. Minha mãe assentiu. Pense no futuro da sua irmã, Nathalie. Uma acusação de agressão arruinaria as perspectivas dela. Claro, as perspectivas da Vanessa. Sempre a Vanessa. Meu pai me ajudou a chegar ao carro, cada movimento uma agonia. Minha mãe ficou para trás, supostamente para cuidar da Vanessa, que aparentemente precisava de consolo depois de me agredir. Ao sair da garagem, meu pai começou a ensaiar a história. Você estava correndo para atender o telefone, tropeçou e caiu. Um simples acidente, acontece o tempo todo. Olhei pela janela, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo meu rosto. Nathalie, você está me ouvindo? Ele perguntou. Esta família tem uma reputação nesta comunidade. Não vou permitir que ela seja prejudicada por uma briga entre irmãs que tomou proporções exageradas. Briga, repeti, incrédula. Ela poderia ter me matado. Não seja melodramática, ele retrucou. É exatamente por isso que precisamos conter esta situação. Sua tendência a exagerar só prejudicaria todos os envolvidos. A viagem de 15 minutos até o hospital Greenwich pareceu eterna. Meu pai a preencheu com ameaças e apelos à lealdade familiar. Se você disser algo diferente aos médicos, vai destruir a vida da sua irmã. É isso que você quer? Depois de tudo o que fizemos por você, te acolher de volta quando você fracassou em Boston. Quando chegamos ao pronto-socorro, eu já tinha ouvido todas as versões do motivo pelo qual eu devia silêncio à minha família. Fomos recebidos por uma enfermeira da triagem que anotou minhas informações enquanto meu pai estava por perto, contando a história do erro no telefonema sempre que possível. Ela sempre foi desastrada, acrescentou ele com uma risada forçada que me deu vontade de gritar. A enfermeira, Susan, de acordo com seu crachá, olhou para mim em vez de para meu pai. Você pode classificar sua dor em uma escala de 1 a 10? 8, eu disse honestamente. Ela assentiu,
tomando notas. E a queda ocorreu há quanto tempo? Cerca de 40 minutos, respondi. E você disse que tropeçou enquanto corria para atender o telefone? Ela perguntou, com a caneta em punho. Hesitei, sentindo os olhos do meu pai me cravarem. Foi isso que aconteceu, consegui dizer, odiando-me pela mentira. A expressão da enfermeira Susan não revelou nada, mas ela sustentou meu olhar por um momento a mais do que o necessário. Precisaremos tirar alguns raios-x, senhor, pode esperar na sala de espera enquanto levamos sua filha de volta. Eu deveria ficar com ela, insistiu meu pai. Política do hospital, respondeu Susan com firmeza. Viremos buscá-la assim que ela estiver acomodada em uma sala de exames. Pela primeira vez desde o incidente, eu estava separada da presença controladora do meu pai. O alívio foi imediato, embora a dor continuasse intensa. Um técnico chamado Marcos me ajudou a me posicionar para as radiografias, cada movimento excruciante. Tente ficar parado, disse-lhe gentilmente. Eu sei que dói, mas precisamos de imagens nítidas. Quando examinou as primeiras imagens, sua expressão mudou. Vou tirar mais algumas, disse ele, reposicionando o aparelho. Depois de mais algumas imagens, fui levado de maca para uma sala de exames. Em vez de chamar meu pai imediatamente, um médico entrou sozinho. O Dr. Evans, segundo seu distintivo, era um homem de meia idade, com olhos gentis e um comportamento sério. Nathalie, disse ele, puxando um banquinho para perto da maca, sou o Dr. Evans. Revisei suas radiografias e tenho algumas preocupações. Meu coração disparou. Você tem 3 costelas fraturadas no lado direito e uma fratura capilar no pulso direito, continuou ele. Mas o que me preocupa é o padrão desses ferimentos. Ele abriu as imagens em uma tela, apontando. Essas fraturas não são consistentes com uma simples queda de escada. Há vários pontos de impacto aqui, aqui e aqui que sugerem trauma direto após a queda. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Nathalie, disse o Dr. Evans gentilmente, a política do hospital exige que eu fale com você a sós primeiro. Há algo sobre como esses ferimentos ocorreram que você gostaria de me contar? Do lado de fora da porta, eu podia ouvir a voz do meu pai se elevando, exigindo-me ver. Uma enfermeira se recusava calma, mas firmemente. Meu pai está muito preocupado com a reputação da nossa família, eu disse baixinho. O Dr. Evans assentiu. Estou preocupado com a sua segurança e bem-estar. Tudo o que você me disser será tratado com a devida confidencialidade, mas preciso saber a verdade para tratá-lo adequadamente. Naquele momento, com a influência do meu pai temporariamente bloqueada pelo protocolo do hospital e diante de evidências médicas que contradiziam a história de fachada, senti o peso de décadas de silêncio pressionando a barragem da verdade. Há algo mais, acrescentou o Dr. Evans, percorrendo as imagens. Podemos ver evidências de ferimentos anteriores, fraturas capilares mais antigas que se consolidaram. Isso já aconteceu antes? A barragem se rompeu. Minha irmã me empurrou escada abaixo, eu disse, com a voz quase num sussurro, e depois me chutou várias vezes enquanto eu estava no chão. O Dr. Evans assentiu, com uma expressão neutra, mas gentil. Obrigada por me contar, Nathalie. Sua irmã já foi fisicamente violenta com você antes? A pergunta abriu caminho para uma enxurrada de acontecimentos. Anos de incidentes minimizados, hematomas explicáveis e acidentes que não eram nada de especial vieram à tona. Sim, admiti, ao longo de nossas vidas, mas sempre foi descartado como brigas normais entre irmãos. Meus pais sempre a protegeram. O Dr. Evans fez anotações no meu prontuário. E seus pais testemunharam esse incidente? Eles desceram depois que ela já tinha me chutado várias vezes. Contei a eles o que aconteceu, mas eles imediatamente começaram a dar desculpas, dizendo que eu tropecei. Meu pai insistiu na história de atender o telefone no caminho para cá. Ele largou a caneta e olhou diretamente para mim. Nathalie, preciso te explicar uma coisa. Como profissional da área médica, sou um denunciante obrigatório. Isso significa que, quando vejo evidências de possível abuso, sou legalmente obrigado a denunciá-las às autoridades competentes. Meu estômago embrulhou. Você quer dizer como a polícia? Sim. E em casos envolvendo adultos, para os serviços sociais também. Isso não é opcional para mim, e é criado para proteger pessoas em situações vulneráveis.
O pânico tomou conta do meu peito. Meu pai é advogado. Ele vai ficar furioso. Seu atendimento médico e sua segurança são minhas principais preocupações, não a reação do seu pai, disse o Dr. Evans com firmeza. Com base nos seus raios-x e no que você me disse, vou chamar nossa assistente social para falar com você. Tudo bem? Assenti, ao mesmo tempo aterrorizada e aliviada. Enquanto isso, precisamos tratar seus ferimentos, continuou ele. Vou prescrever analgésicos e precisaremos enfaixar suas costelas. A fratura no pulso é leve, mas precisará de um suporte. Enquanto uma enfermeira administrava analgésicos, o Dr. Evans saiu. Minutos depois, ele retornou com uma mulher de uns 40 anos, cabelos grisalhos e curtos, de comportamento gentil. Nathalie, aqui é a Sra. Lawrence, uma das assistentes sociais do nosso hospital. Ela gostaria de falar com você, se não tiver problema. Assenti, a medicação começando a amenizar as dores agudas. Olá, Nathalie, disse a Sra. Lawrence, puxando uma cadeira. O Dr. Evans compartilhou suas preocupações comigo. Entendo que está em uma situação difícil, mas quero ajudar a garantir a sua segurança. Pelos 30 minutos seguintes, contei tudo à Sra. Lawrence sobre o incidente e a longa história que o antecedeu. Ela tomou notas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras, com uma expressão profissional, mas compassiva. Obrigada por compartilhar isso conosco, disse ela quando terminei. O que você descreveu é um padrão claro de violência doméstica, especificamente abuso entre irmãos com a permissão dos pais. Quero que saiba que tem opções e recursos disponíveis. Ela explicou que um boletim de ocorrência precisaria ser registrado, mas que eu teria apoio durante todo o processo. Ela também mencionou opções de moradia temporária caso eu não me sentisse segura para voltar para casa. O que vai acontecer com a minha irmã? Perguntei. Isso dependerá de vários fatores, incluindo se você deseja ou não prestar queixa, mas nossa preocupação imediata é a sua segurança e o atendimento médico. Enquanto a Sra. Lawrence explicava os próximos passos, uma comoção irrompeu no corredor. A voz do meu pai, incontida, ecoou pelo corredor. Isso é ridículo. Exijo ver minha filha imediatamente. Você sabe quem eu sou nesta comunidade? O Dr. Evans pediu licença para resolver a situação. Através da porta parcialmente aberta, eu podia ouvi-lo falando calma, mas firmemente. Sr. Hamilton, sua filha está recebendo os cuidados médicos necessários. Temos protocolos que devemos seguir. Que protocolos? Retrucou meu pai. Eu a trouxe para uma queda, e o senhor a separou da família por mais de 1 hora. Senhor, com base nos raios-x e em nossos exames, temos preocupações quanto à natureza dos ferimentos de sua filha que exigem investigação mais aprofundada. Seguiu-se um momento de silêncio. Então, a voz do meu pai, subitamente mais baixa e controlada, perguntou: o que exatamente o senhor está insinuando, doutor? Não estou insinuando nada. Estou afirmando que os ferimentos da sua filha são inconsistentes com o acidente que você descreveu e, como profissionais médicos, somos obrigados por lei a investigar tais inconsistências. Isso é ultrajante. Quero falar com seu supervisor imediatamente. As vozes se afastaram, mas o confronto estava claramente se intensificando. A Sra. Lawrence tocou meu braço delicadamente. Essa reação é muito comum em famílias onde o abuso é normalizado, disse ela. Não significa que você tenha feito algo errado por dizer a verdade. 20 minutos depois, um segurança estava posicionado do lado de fora do meu quarto, e o Dr. Evans retornou com a notícia de que minha mãe havia chegado ao hospital. Seu pai ficou bastante agitado quando informado de que havíamos contatado as autoridades, explicou ele. A segurança do hospital teve que escoltá-lo para uma sala de espera separada. A realidade do que estava acontecendo começou a se impor. Pela primeira vez na minha vida, alguém olhou para as evidências e acreditou em mim, em vez da narrativa cuidadosamente construída pela minha família. A policial Garcia chegou logo depois, uma policial de comportamento pragmático que recebeu meu depoimento com eficiência profissional. Os raios-x foram discutidos como prova, fotografias de hematomas visíveis foram tiradas e um número de caso foi atribuído. Precisaremos interrogar sua irmã e seus pais também, explicou o policial Garcia. Com base no seu depoimento e nas evidências médicas, há fundamento para acusações de agressão.
A medicação, a exaustão emocional e a realidade de finalmente ter falado a verdade se combinaram para me oprimir. Quando o policial saiu, comecei a soluçar, a dor reprimida encontrando alívio. A senhora Lawrence sentou-se comigo durante essa tempestade de emoções, oferecendo lenços de papel e um apoio silencioso. A parte mais difícil geralmente é logo no começo, disse ela. Mas você deu o primeiro passo para quebrar um ciclo perigoso. Isso exige imensa coragem. Quando finalmente me acomodei em um quarto de hospital para observação noturna, a senhora Lawrence me forneceu informações sobre ordens de restrição, serviços de defesa das vítimas e opções de moradia temporária. Você não precisa decidir tudo esta noite, ela me garantiu. Mas quero que você saiba que tem opções além de voltar para aquela casa. Ao sair, ela me entregou seu cartão. Ligue para mim diretamente se precisar de alguma coisa. Você não está mais sozinha nisso. Essas palavras, por mais simples que fossem, soaram revolucionárias. Pela primeira vez na minha vida, a verdade sobre a minha família foi vista, reconhecida e respondida adequadamente. Os raios-x revelaram não apenas meus ossos quebrados, mas também o sistema quebrado em que eu vivia há 27 anos. O hospital me liberou na tarde seguinte com receitas, uma munhequeira e instruções rigorosas de repouso e cuidados posteriores. Minha amiga Zoe, para quem eu havia ligado naquela manhã, chegou para me buscar, com um rosto tenso de preocupação e uma raiva mal contida. Não acredito nisso, disse ela enquanto me ajudava cuidadosamente a entrar no carro. Quer dizer, eu acredito porque você já me contou histórias antes, mas te ver assim? Ter a Zoe ali, firme me apoiando, fez com que tudo parecesse um pouco menos avassalador. Ela me levou até o apartamento dela em Stanford, a uns 20 minutos da casa dos meus pais, onde já havia preparado seu quarto de hóspedes para minha recuperação. Você pode ficar o tempo que precisar, insistiu. Meses, anos, o que for. A primeira ligação da minha mãe chegou naquela noite. Zoe me entregou o telefone com um aperto de ombro, me dando apoio. Nathalie, isso saiu completamente do controle, começou minha mãe sem rodeios. A polícia veio aqui em casa hoje e interrogou a todos nós. Seu pai está fora de si. O que a Vanessa disse a eles? Perguntei. Ela explicou que foi um acidente lamentável que você exagerou, respondeu minha mãe, com a voz tensa. Nathalie, você precisa voltar para casa para que possamos resolver isso em família. Como você resolveu o fato de ela ter me empurrado escada abaixo ou os inúmeros outros incidentes ao longo dos anos? Você está sendo melodramático. Irmãos brigam. Isso é normal. Mas envolver a polícia, fazer essas acusações absurdas, isso pode arruinar a vida da sua irmã. É isso que você quer? A familiar sensação de culpa tomou conta de mim, mas desta vez, envolta em bandagens e medicada para a dor, achei mais fácil resistir. E a minha vida, mãe? Isso importa para você? Ela suspirou dramaticamente. Claro que importa. Nós te acolhemos quando você não tinha para onde ir, não é? Sempre estivemos lá para você. Preciso ir, eu disse, incapaz de continuar a conversa. O médico disse que preciso descansar. As ligações continuaram pelos dias seguintes, alternando entre a manipulação emocional da minha mãe e as ameaças mal contidas do meu pai. Você precisa parar com essa bobagem imediatamente, ele me disse 3 dias após o incidente. Falei com colegas que me garantiram que esse tipo de caso é quase impossível de provar. Tudo o que você está fazendo é arrastar esta família para uma humilhação pública desnecessária. Ela quebrou 3 das minhas costelas, pai. Acidentes acontecem, respondeu ele, com desdém. Mas o que você está fazendo é deliberado. Pense com muito cuidado nas consequências de continuar nesse caminho. As consequências se tornaram aparentes rapidamente. Meu carro, ainda registrado em nome do meu pai, foi registrado como roubado e teve que ser devolvido. Meus pertences pessoais na casa dele se tornaram reféns, e meus pais se recusaram a permitir que Zoe os recolhesse para mim. Meu celular parou de funcionar quando fui removido do plano familiar. Zoe me ajudou a comprar um celular novo, e usei o que restava das minhas economias para contratar um advogado recomendado pela defensora das vítimas designada para o meu caso. Eles estão tentando isolar e intimidar você, explicou minha advogada, Catherine Wilson, durante nossa primeira reunião. Isso é um comportamento típico em casos de violência doméstica.
A intimidação se estendeu para além da minha família. Minha avó veio de avião da Flórida, me ligou chorando e implorando para que eu parasse com aquela loucura e voltasse para casa. Amigos da família me enviaram mensagens preocupadas, mas com um julgamento mal disfarçado. Estamos todos muito preocupados com você, Nathalie, disse Bárbara, amiga da minha mãe, em uma mensagem de voz. Seus pais estão arrasados. Seja qual for o desentendimento que você teve com sua irmã, certamente pode ser resolvido sem todo esse incômodo jurídico. A pressão cobrou seu preço. Eu tinha ataques de pânico, acordava no meio da noite, ofegante, convencida de que estava caindo da escada de novo. Eu me questionava constantemente, me perguntando se havia exagerado, se estava destruindo minha família por algo que todos insistiam ter sido apenas um acidente. É exatamente isso que eles querem, Zoe me lembrou durante uma noite particularmente ruim, sentada comigo no sofá às 3 da manhã. Eles querem que você duvide de si mesma para desistir do caso e tudo voltar a ser como era. Talvez fosse mais fácil, sussurrei. Mais fácil para quem? Não para você. E o que acontece da próxima vez que Vanessa perder a paciência? Ela tinha razão, mas o peso de enfrentar toda a minha família era esmagador. O que piorou a situação foi descobrir que meu pai estava usando seus contatos jurídicos para atrasar processos, apresentando petições e adiamentos que prolongavam o processo. Enquanto isso, minha mãe havia iniciado uma campanha sutil entre o círculo social deles, sugerindo que meus problemas de saúde mental me levaram a interpretar mal o ocorrido. Nathalie sempre foi muito tensa, me disseram que ela havia dito em sua reunião do clube de jardinagem. Estamos muito preocupados com o estado de espírito dela. 6 semanas após o incidente, a promotora Jennifer Williams me chamou ao seu escritório para discutir o caso. Com minhas costelas se recuperando lentamente e meu pulso sem atala, as evidências físicas da agressão estavam desaparecendo. Mas a promotora tinha novas informações. Estamos analisando os registros médicos, explicou ela. Com a sua permissão, intimamos seu histórico de vários hospitais e médicos da região. Ela abriu uma pasta em sua mesa. Houve 3 visitas anteriores ao pronto-socorro durante sua adolescência, um dedo quebrado aos 13 anos, que você alegou ter acontecido durante um treino de basquete, uma concussão aos 16 por supostamente ter caído da bicicleta e uma torção no tornozelo aos 17 por tropeçar na escada. Eu me senti mal, lembrando de cada incidente. A história do basquete tinha sido invenção do meu pai depois que Vanessa bateu meu dedo na porta durante uma discussão. A história da bicicleta escondia um empurrão que me jogou contra uma mesa de centro. E a escada, bem, aquilo tinha sido uma escada mesmo, só que não uma queda acidental. Em todos os casos, seus pais estavam presentes durante o exame, em todos os casos, seu pai se recusou a investigar mais a fundo ou a fazer um acompanhamento, continuou Jennifer. O Dr. Evans estava certo em se preocupar com um padrão. Evidências adicionais surgiram de fontes inesperadas. Minha professora de inglês do ensino médio, a Sra. Sanderson, contatou o Ministério Público após tomar conhecimento do caso por meio de fofocas da comunidade. Ela relatou ter testemunhado interações entre Vanessa e eu anos atrás, incluindo um incidente em que Vanessa me ameaçou no estacionamento da escola. Um antigo vizinho, o Sr. Peters, apresentou-se com um relato de ter ouvido que pareciam ser agressões físicas e meu pai exigindo que todos a falassem baixo antes que os vizinhos ouvissem. O mais surpreendente foi um telefonema de Jake, ex-namorado de Vanessa, cujo término havia precipitado o ataque. Ele descreveu ter testemunhado as explosões violentas de Vanessa, incluindo uma dirigida a ele, que contribuiu para sua decisão de terminar o relacionamento. Ela jogou uma taça de vinho na minha cabeça quando eu estava 15 minutos atrasado para buscá-la, disse-lhe ao promotor. Ela quase me atingiu e se espatifou contra a parede. Os pais dela estavam lá e simplesmente limparam a situação como se não fosse nada de anormal. À medida que as evidências se acumulavam, também aumentava a minha ansiedade quanto à natureza pública do caso. Em nossa pequena comunidade, a notícia se espalhou rapidamente e eu me senti exposta de uma forma que nunca havia sentido antes. Mas, junto com o desconforto, surgiu algo inesperado: validação. Pela primeira vez, minha experiência estava sendo levada a sério, documentada, investigada e acreditada. Temos um caso forte, garantiu-me Jennifer. As provas médicas, os depoimentos de testemunhas e o histórico corroboram o seu relato. Mas quero prepará-la para o fato de que sua família provavelmente continuará a lutar contra isso agressivamente. Ela tinha razão.
A batalha estava longe de terminar, mas, pela primeira vez, eu não a lutava sozinha. A data do julgamento foi marcada para 3 meses após o incidente. Nesse meio tempo, consegui um emprego em uma pequena editora local em Stanford, me mudei do quarto de hóspedes da Zoe para um modesto apartamento estúdio e comecei a ter sessões semanais com um terapeuta especializado em traumas familiares. Você foi condicionado a vida toda a acreditar que suas necessidades e segurança são menos importantes do que os sentimentos da sua irmã e a reputação da sua família, explicou o Dr. Barnes durante uma das sessões. Desaprender isso levará tempo. À medida que a audiência se aproximava, minha ansiedade aumentava. A ideia de enfrentar minha família no tribunal, de desafiar publicamente a narrativa que eles sustentavam há décadas, era aterrorizante. Jennifer Williams, a promotora, se reuniu comigo várias vezes para me preparar para o que esperar. A sala do tribunal será organizada para garantir sua segurança, ela me garantiu. Você não precisará se sentar perto de sua irmã ou de seus pais. Quando testemunhar, concentre-se apenas em responder às perguntas com sinceridade. Você não precisa olhar para ele se isso for difícil. O dia chegou com um peso físico de pavor. Zoe me levou ao tribunal e apertou minha mão antes de sairmos do carro. Lembre-se por que você está fazendo isso, disse ela. Não por vingança, mas por justiça e pela sua própria segurança. O tribunal era menor do que eu imaginava em programas de televisão, mas não menos intimidador. Jennifer nos encontrou no corredor, profissional e tranquilizador em seu taier azul marinho. Ela me guiou até a nossa mesa em um dos lados da sala, apontando a entrada separada por onde minha família chegaria. Eles já estão aqui com o advogado deles, disse ela. Estão prontos? Assenti, sem confiar na minha voz. Quando entraram, a visão deles me atingiu como um golpe físico. Meu pai, impecável em seu melhor terno de tribunal, parecendo confiante e ligeiramente irritado, como se isso fosse um pequeno inconveniente em sua época. Minha mãe, perfeitamente penteada e vestida em um bege discreto, demonstrando preocupação apropriada. E Vanessa, em um vestido azul conservador que eu nunca tinha visto antes, sua expressão uma máscara cuidadosa de confusão e mágoa. Eles pareciam exatamente o que sempre fingiram ser, uma família respeitável, perplexa com acusações injustas. Por um momento, a dúvida se instalou. Como eu poderia prevalecer contra essa fachada perfeita? A juíza, uma mulher de cerca de 60 anos chamada Juíza Morrison, abriu o tribunal. Os procedimentos iniciais pareciam surreais, a terminologia jurídica me inundava enquanto eu tentava me concentrar. Quando as provas médicas foram apresentadas, forcei-me a olhar para as imagens de raio-x projetadas em uma tela, as linhas brancas e nítidas das minhas costelas fraturadas, uma validação da minha verdade. O Dr. Evans testemunhou primeiro, e sua experiência médica deu peso ao caso. Ele descreveu a inconsistência entre meus ferimentos e a queda acidental relatada inicialmente. Na minha opinião profissional, essas fraturas apresentam múltiplos pontos de impacto, consistentes com o relato do paciente de ter sido empurrado escada abaixo e depois chutado repetidamente, afirmou. Além disso, as fraturas antigas e consolidadas, visíveis nas tomografias, sugerem um padrão de lesões semelhantes ao longo do tempo. O advogado do meu pai, um colega do escritório dele chamado Gregory Phillips, interrogou o Dr. Evans agressivamente, sugerindo explicações alternativas para os ferimentos recentes e históricos. Não é possível que alguém com histórico de desajeito tenha sofrido vários acidentes ao longo dos anos? E as fraturas adicionais que você notou não poderiam ser devido à forma como ela caiu? O Dr. Evans permaneceu inabalável. Os padrões de fratura são distintos e específicos. As fraturas nas costelas, em particular, mostram 3 pontos de impacto distintos, com força direcional consistente com chutes frontais, e não com uma queda abrupta. Quando chegou a minha vez de depor, mantive o olhar fixo em Jennifer, buscando força em sua presença calma. Relatei os eventos daquela noite, em seguida, respondi às perguntas sobre o histórico de violência de Vanessa e às respostas facilitadoras dos meus pais. Por que você não denunciou esses incidentes antes? Perguntou Jennifer gentilmente. Desde muito jovem, aprendi que o que acontecia na nossa família ficava na nossa família, expliquei. Sempre que eu tentava falar, me diziam que eu estava exagerando ou sendo dramática. Com o tempo, comecei a acreditar que talvez eu fosse o problema.
Quando Gregory Phillips iniciou o interrogatório, sua abordagem foi exatamente a que meu pai teria instruído: desacreditar, minimizar e sugerir segundas intenções. Senhora Hamilton, não é verdade que a senhora voltou para casa depois de não conseguir manter um emprego em Boston? Ele começou. Objeção, relevância, interrompeu Jennifer. Estou estabelecendo o estado de espírito e as potenciais motivações da testemunha, argumentou Phillips. Eu permitirei, mas mantenha o foco, advogado, decidiu o juiz Morrison. Pelos próximos 30 minutos, Phillips tentou me retratar como ciumenta, instável e vingativa, buscando vingança contra uma irmã mais bem-sucedida. Cada pergunta foi elaborada para desencadear a mesma insegurança que eu havia experimentado ao longo da minha vida. Você não concorda que a rivalidade entre irmãos caracteriza seu relacionamento com sua irmã desde a infância? Não, respondi, recuperando a voz. O que caracterizou nosso relacionamento foi a agressividade dela e a recusa dos meus pais em lidar com isso. E, no entanto, o senhor não tem nenhuma prova desse suposto padrão de comportamento além das suas próprias alegações, correto? Antes que Jennifer pudesse objetar, o juiz Morrison interveio. Senhor Phillips, ouvimos o depoimento da doutora Evans sobre lesões históricas, bem como declarações de várias testemunhas que corroboram o relato da senhora Hamilton. Phillips se adaptou rapidamente. Meu ponto, meritíssimo, é que esses supostos incidentes históricos nunca foram relatados, o que sugere que não foram considerados significativos por nenhum dos envolvidos, incluindo o autor, até que surgiu esta oportunidade conveniente de atenção. O questionamento continuou, cada insinuação mais cortante que a anterior. Quando me afastei, me senti exausto, mas estranhamente inabalável. Pela primeira vez, eu havia dito a minha verdade sem ser silenciado ou ignorado. Vanessa testemunhou em seguida, com uma atuação magistral. Lágrimas brotaram em momentos oportunos enquanto ela descrevia seu profundo amor por mim e seu choque e confusão com minhas acusações. Tivemos uma discussão, sim, admitiu. Natalie estava dizendo coisas ofensivas sobre o meu término. Fui falar com ela mais tarde para esclarecer as coisas, mas ela estava brava. Tentou me empurrar, perdeu o equilíbrio e caiu. Fiquei horrorizada. Corri para ajudá-la, mas ela imediatamente começou a gritar que eu a tinha empurrado. Nossos pais vieram correndo, e ela continuou me acusando. Seu relato foi suave, ensaiado e assustadoramente crível. Observei meus pais assentindo sutilmente enquanto ela falava, o apoio evidente em cada gesto. O que Vanessa e meus pais não poderiam ter previsto era Maria Vasquez, nossa ex-governanta, que trabalhou para nossa família por 15 anos antes de se aposentar 2 anos antes. Jennifer a localizou durante depoimentos de testemunhas, mas manteve seu depoimento em segredo. Maria entrou no tribunal com dignidade, seus cabelos grisalhos presos em um coque impecável, sua expressão resoluta. Ela fez o juramento e sentou-se, com as mãos cruzadas calmamente sobre o colo. Senhora Vasquez, a senhora pode descrever o que observou em relação ao relacionamento entre Natalie e Vanessa Hamilton enquanto trabalhava para a família? Perguntou Jennifer. Eu vi muitas coisas ao longo desses anos, respondeu Maria, com um leve sotaque, mas um inglês preciso. A senhora Vanessa tinha um temperamento explosivo desde pequena. Quando estava com raiva, batia, empurrava, jogava coisas. Eu a vi empurrar Natalie e chutá-la muitas vezes ao longo dos anos. Ela descreveu incidentes específicos. Vanessa me empurrou contra um armário de vidro quando tinha 14 anos, resultando em cortes que minha mãe tratou em casa. Vanessa jogou um pesado suporte de livros que quase atingiu minha cabeça quando tinha 17. Vanessa me empurrou escada abaixo quando eu tinha 22 anos, visitando a faculdade, depois de uma discussão sobre roupas emprestadas. Os pais testemunharam algum desses incidentes? Perguntou Jennifer. Muitas vezes, sim. O Sr. Hamilton dizia, meninas, chega, mas a Sra. Vanessa nunca era punida. A Sra. Hamilton dizia a Natalie para não provocar a irmã. Certa vez, sugeri que procurassem ajuda para a raiva da Sra. Vanessa e, no dia seguinte, o Sr. Hamilton me lembrou que meu contrato de trabalho incluía confidencialidade. Phillips tentou desacreditar Maria no interrogatório, sugerindo que ela havia sido demitida e buscava vingança, mas os registros confirmaram que sua aposentadoria havia sido voluntária e incluía um bônus generoso da família. Por que vocês estão se manifestando agora, depois de todo esse tempo? Perguntou Phillips. Maria olhou diretamente para meus pais pela primeira vez.
Porque quando vi a notícia sobre Nathalie no hospital com ossos quebrados, eu sabia que um dia, se nada mudasse, aquela garota poderia ser morta, e eu não poderia viver com isso na consciência. Seu depoimento mudou toda a atmosfera do tribunal. A juíza Morrison, que vinha tomando notas o tempo todo, estudou minha família com novo escrutínio. Após breves argumentos finais, a juíza Morrison anunciou que emitiria sua decisão após um breve recesso. Aqueles 20 minutos foram os mais longos da minha vida, com Zoe sentada ao meu lado, sua presença um apoio silencioso. Quando a juíza Morrison retornou, sua expressão era grave. Com base no depoimento e nas provas apresentadas, encontro evidências claras e convincentes de um padrão de violência doméstica perpetrado por Vanessa Hamilton contra Nathalie Hamilton, com evidências preocupantes de que os pais autorizaram, criando um ambiente de vida inseguro. Ela emitiu uma ordem de restrição de 1 ano proibindo Vanessa de se aproximar a menos de 150 metros de mim, da minha residência ou do meu local de trabalho. Ela ordenou que Vanessa concluísse um programa de controle da raiva de 26 semanas e se submetesse a avaliação e tratamento psicológico. Por fim, encaminhou o caso ao Ministério Público para possíveis acusações criminais. Senhora Hamilton, ela se dirigiu a mim diretamente, o tribunal reconhece sua coragem em romper um ciclo de abuso de longa data. Eu a encorajo fortemente a continuar com o aconselhamento e a manter os limites necessários para sua segurança e bem-estar. Quando o martelo bateu, senti uma estranha mistura de vingança e pesar. Do outro lado da sala, minha família permanecia em silêncio, atordoada, a fachada finalmente rachada e irreparável. 1 ano se passou desde a audiência. Meus ferimentos físicos sararam há muito tempo, embora pontadas ocasionais nas costelas ainda sirvam como lembranças corporais daquela noite. A cura emocional tem sido mais lenta, mais complexa, mas igualmente real. Meu apartamento-estúdio se tornou um verdadeiro lar, pequeno, mas inteiramente meu. Pintei as paredes de um verde sálvia suave, pendurei obras de arte que adoro e enchi as estantes com livros que me nutrem em vez de me diminuir. Pela primeira vez na vida, vivo em um espaço onde nunca preciso me preparar para críticas ou perigos. A doutora Winters, minha terapeuta, tem sido fundamental na minha recuperação. Nossas sessões semanais me ajudaram a entender a dinâmica disfuncional que moldou minha infância e o início da vida adulta. O que você vivenciou foi uma dinâmica clássica de criança de ouro bode expiatório, explicou ela no início do nosso trabalho juntas. Sua irmã foi idealizada, enquanto você foi designado para o papel de criança problemática, independentemente do seu comportamento real. Por meio da terapia, aprendi a reconhecer como esse sistema familiar distorcido afetava minha autopercepção, meus relacionamentos e minhas escolhas. Descobri padrões de me desculpar por necessidades, minimizar minha própria dor e aceitar tratamentos inaceitáveis por parecerem normais, considerando minha criação. Curar não significa esquecer ou mesmo necessariamente perdoar, disse-me a doutora Winters durante uma sessão particularmente difícil. Significa resgatar sua história e seu valor. Profissionalmente, encontrei uma realização inesperada na Greenfield Publishing. O que começou como um trabalho temporário tornou-se uma carreira que valorizo. Minha posição de editora me permite ajudar autores a moldar suas histórias e, há 6 meses, fui promovida a editora sênior com uma equipe própria. Sua atenção à voz autêntica e à verdade emocional é o que a diferencia, disse meu chefe durante minha avaliação de desempenho. Percebi a ironia de que a própria sensibilidade que minha família zombava se tornou meu ponto forte profissional. A independência financeira tem sido uma parte crucial da minha recuperação. Abri contas bancárias exclusivamente em meu nome, criei um fundo de emergência e aprendi a planejar meu orçamento com cuidado. A segurança de saber que posso me sustentar, aconteça o que acontecer, tem sido profundamente curadora. Minha amizade com Zoe se aprofundou durante a crise. Seu apoio inabalável me mostrou como relacionamentos saudáveis realmente são. Você nunca precisa conquistar o direito de ser tratado com a decência básica, ela me lembrava inúmeras vezes quando velhas dúvidas surgiam. Comecei a namorar novamente, com cautela. Há 3 meses, conheci Daniel, um designer gráfico de olhos gentis e riso sincero, em um evento editorial. Nosso relacionamento ainda é recente, mas seu respeito pelos meus limites e seu interesse pelos meus pensamentos me parecem uma revelação após anos de declínio. Gosto de quem você é, ele me disse no nosso 3º encontro. Não de quem você pode se tornar ou de quem eu gostaria que você fosse, apenas de você como você é agora. Quase chorei no meu macarrão.
o contato com minha família tem sido limitado e cuidadosamente estruturado. Após o término da ordem de restrição, meus pais me procuraram, sugerindo uma reconciliação familiar. Através da terapia, desenvolvi a força necessária para estabelecer condições claras para qualquer relacionamento que venha a seguir. Preciso reconhecer o que realmente aconteceu, não apenas naquela noite, mas ao longo de nossas vidas, escrevi em um e-mail cuidadosamente redigido. Sem essa base de verdade, não pode haver relacionamento saudável. A reação deles foi previsivelmente mista. Meu pai ainda luta para reconhecer plenamente a realidade da situação, preferindo referências vagas à infeliz discórdia familiar. Minha mãe demonstrou mais disposição para pelo menos discutir incidentes específicos, embora frequentemente recaia na tentativa de minimizá-los ou justificá-los. Agora nos encontramos ocasionalmente para tomar café em locais públicos, interações breves com começos e fins claros. Saio desses encontros emocionalmente esgotada, mas também com uma crescente sensação de ser uma adulta igual a mim, em vez de uma eterna criança em busca de aprovação. Segundo meus pais, Vanessa concluiu seu programa de controle da raiva e terapia, determinados pelo tribunal. Não conversamos diretamente, mas ela me enviou um cartão no meu aniversário com uma mensagem simples: estou me recuperando. Espero que você esteja bem. Não foi um pedido de desculpas nem uma reconciliação, mas talvez uma espécie de reconhecimento. Os raios-x que expuseram a verdade sobre minha família tornaram-se uma metáfora na minha mente para o poder de enxergar além das superfícies. Assim como essas imagens revelaram os danos ocultos em meus ossos, os eventos que elas desencadearam expuseram os padrões nocivos que haviam permanecido invisíveis para observadores externos por décadas. Redefini o conceito de família para mim. Agora significa pessoas que respeitam meus limites, celebram meu sucesso sem inveja, me apoiam nas dificuldades sem julgamentos e me tratam com gentileza constante. Por essa definição, a família de amigos que escolhi provou ser muito mais confiável do que aquela em que nasci. Minha voz, silenciada por tanto tempo, tornou-se um dos meus bens mais valiosos. Comecei a escrever ensaios pessoais sobre dinâmica familiar e cura, publicados anonimamente por enquanto, mas talvez um dia com meu próprio nome. O feedback dos leitores que reconhecem suas próprias experiências em minhas palavras tem sido profundamente significativo. A jornada de vítima a defensora não foi linear. Ainda há dias em que a dúvida se instala, em que as velhas narrativas familiares se repetem na minha mente. Mas esses episódios se tornam menos frequentes e menos poderosos à medida que continuo a construir uma vida baseada na verdade e não nas aparências. Não acredito mais que a lealdade familiar exija silêncio diante do mal. A verdadeira lealdade significa querer o melhor um para o outro, o que às vezes exige verdades difíceis e consequências apropriadas. Às vezes, a cura exige rupturas antes que a reconstrução possa começar, como um osso que precisa ser devidamente recolocado para se curar. Às vezes, relacionamentos precisam de rupturas claras antes de se tornarem saudáveis. Você já precisou enfrentar a família pelo seu próprio bem-estar? Ou conhece alguém que passou por algo parecido? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Espero que minha história ajude qualquer pessoa que esteja enfrentando dificuldades semelhantes a reconhecer que merece segurança e respeito. Se isso ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias sobre como encontrar força em meio a verdades difíceis. Obrigado por ouvir e lembre-se, sua voz importa e sua verdade merece ser ouvida.